unções, elas vêm para nós com o propósito de fazer coisas e liberar coisas em nossa vida. Nós precisamos entender que não é ficar cheio por ficar cheio. A gente não cai por cair. A gente não recebe por receber. A unção nos eleva, a unção nos promove, a unção nos dá crescimento, a unção nos leva para um novo nível. A unção abre caminhos, abre portas aonde não estavam sendo abertas. A unção despedaça jugos, e às vezes jugos não é somente no corpo das pessoas. Jugos são coisas, situações, cargas que são impostas para travar a vida das pessoas. Sabe, às vezes você não está avançando profissionalmente, às vezes você não está avançando na área de relacionamento, às vezes você entra no relacionamento e já sai porque não dá certo. Às vezes, tantas coisas acontecem na sua vida que não está progredindo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E qual jugo, pastor? Qualquer jugo. O jugo é despedaçado, é destruído. Então nós precisamos ter consciência de que nós nos beneficiamos nesses lugares de unção. Sabe, gente? Então, aleluia. Então vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de falar, de ministrar, pregar a tua palavra. E os meus irmãos estão aqui prontos para receber e que eles possam entender e que o Senhor possa transmitir o que o Senhor quer nesse sentido do que nós vamos conversar hoje à noite. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Normalmente quando eu prego uma mensagem como a que eu vou pregar hoje, eu prego aos domingos com a casa bem cheia, mas eu acredito que as pessoas que estão aqui hoje é as que precisavam ser instruídas nesse sentido. E quando eu digo instruídas, não é corrigidas, é abençoados, ok? Precisava ser abençoado, porque assim, Deus ele gosta de presentear. E se você veio num frio desse para esse culto, Deus vai presentear você hoje aqui. Então nós vamos começar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, e versículo é o 17. Capítulo 9 e 17, ok? Aleluia. Mateus 9, 17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derramam-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus que está falando dele essa fala, e ele está falando sobre o vinho, né? E ele está usando o vinho como exemplo para dizer algo que ele quer dizer. E na Bíblia nós vemos, a Bíblia ela fala bastante sobre vinho novo, e nós sabemos também que quando a Bíblia fala sobre vinho, ela está falando sobre alegria. Uma das coisas que fala o vinho é sobre a alegria. Abaixa só um pouquinho o retorno, um pouquinho só. Sobre a alegria, né? E o vinho natural, de maneira natural, ele traz alegria, certo? De maneira natural, ele traz alegria. E Jesus, ele usa aqui o termo dizendo: não se põe vinho novo em odres velhas. Deve-se pôr vinho novo em odres novos, porque ambos se conservam, não é? Então, quando você nasceu de novo, porque você de fato é o odre para Deus colocar o vinho. E quando você nasceu de novo, você passou a ser um odre novo, né? E esse odre novo, ele pode receber o vinho novo de Deus. Amém? Vinho novo de Deus. Agora, abre a sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 1. João 2:1. Capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, próximo,
Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Pode parar aqui, eu vou só comentar. O que esse relato ele traz? A festa de casamento normalmente é um momento de alegria para os noivos, mas para aquelas pessoas que também estão comemorando com os noivos, certo? Então é muita alegria. E quando a Bíblia se refere aqui sobre o vinho, nós sabemos que eles realmente usavam o vinho ali, talvez não como é nos nossos dias, eu não sei exatamente, que eu não sou bom nisso, mas eu sei que eles usavam o vinho, e o que Jesus transformou foi o vinho da sua época, ele transformou água em vinho. Mas aqui é mais para trazer o fato de que esse casamento refere-se à alegria, e o vinho que estava sendo transformado ia trazer mais alegria ainda para esse casamento. E sem o vinho, esse casamento não ia ter muita alegria. Certo, gente? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. A igreja evangélica, ela cria, né, de várias formas, contextos religiosos, e claro que são pensamentos de homens, ideias de homens, e contexto que os próprios homens acreditam, então eles impõem esses contextos. Por exemplo, eu já ouvi dizer, na verdade eu não fui criado numa igreja assim, mas eu já ouvi dizer que tem igreja que se você estiver rindo muito, você está na carne e você não pode, porque na igreja você tem que ficar sério. Quem já ouviu isso? Algo assim. Eu já ouvi, eu não fui, como eu disse, criado numa igreja assim, mas que você não pode dar muita risada não, né? E ainda, porque hoje nós falamos sobre o riso no espírito, e as pessoas falam, isso é demônio. Riso no espírito é demônio. Mas a Bíblia é cheia de coisas falando sobre o rir, o se alegrar, né? E a alegria também é um fruto do espírito, e até diz que Deus ri dos seus inimigos. Né? Então, o vinho ele tem uma conotação de trazer alegria. Agora, veja, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 12, vamos dar uma olhada em Atos 2, 12, isso. Diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Aqui está falando sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, né? Começou no versículo 1, mas eu já pulei para o 12, porque eu quero mostrar algumas coisas nesse texto. Então, quando desceu o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, né? E aí todos que estavam do lado de fora e vieram para ver que barulho, que movimento era aquele dentro do cenáculo, eles correram, muita gente correu lá para dentro para ver o que estava acontecendo, e eles se depararam com os galileus estavam ali reunidos, 120 deles estavam reunidos no cenáculo, e eles estavam com uma aparência estranha, ao menos estranha para esse povo, porque se todos eles ficaram atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isso dizer? Próximo, o versículo 13 diz assim: outros, porém, zombando, diziam. Então, uns estavam perplexos, né, e estavam se perguntando: o que isso quer dizer? E outros ainda, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados, né? Aí, continuando, o versículo 14 diz: então se levantou Pedro com os 11 discípulos, os 11 apóstolos, e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Próximo. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Próximo. Mas o que ocorre é o que foi profetizado, ou foi dito por intermédio do profeta Joel. Próximo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Próximo.
até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E segura aí e deixa eu falar disso com vocês. Olha, nós já lemos aqui o texto, vocês viram claramente que esses galileus que estavam no cenáculo, e entre os galileus estavam os apóstolos de Jesus, eles estavam todos ali, né? E aí quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram, pelo menos diante dos olhos dessas outras pessoas, eles ficaram esquisitos. Né? Eles ficaram esquisitos, porque as pessoas agora estavam atônitas e perplexas, e outros ainda estavam dizendo, eles estão embriagados, esses galileus. Essa turma aí, os 120 que estão no cenáculo, estão embriagados. Eles parecem pessoas bêbadas. Agora, vamos pensar, gente, juntos. As pessoas de fora que chegaram para dentro do cenáculo, eles olharam para os galileus e viram eles estranhos e eles parecendo embriagados. Para alguém parecer embriagado, ele tem que, no mínimo, ter aparência. É redundante, mas ele tem que estar aparecendo que ele está bêbado, não é? E o que aquelas pessoas olharam, eles disseram, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Agora, veja, Pedro tem que se levantar para explicar e dizer, não é o que vocês estão pensando. Eles não estão embriagados, como vocês estão pensando. E aí ele explica, o que acontece é o que foi dito por Joel, o profeta, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Peraí, Pedro está tentando explicar que a aparência de pessoas esquisitas e embriagadas não é nada disso, que aquilo é que eles foram cheios do Espírito Santo, como profetizou Joel. Então isso me leva a crer, e se você pensar junto comigo, você vai para o mesmo caminho, porque não tem outra saída, me leva a crer que quando pessoas são cheias do Espírito Santo, elas ficam meio esquisitas. Pelo menos aos olhos humanos, aos olhos naturais. E também, muitas vezes, eles ficam com aparência embriagada. Sim ou não, gente? Porque é o que está ocorrendo no livro de Atos. Porque no livro de Atos está acontecendo essa situação e nós temos aqui um cenário de pessoas que, ao menos, mesmo que não estão, eles parecem embriagados. Eles parecem pessoas embriagadas, né? Então nós temos aqui um cenário de pessoas que parecem embriagadas. Mas o interessante é que sempre a Bíblia faz conotações sobre o vinho natural, né? A comparação do vinho natural com um vinho espiritual. E por que a Bíblia faz isso? Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, você já conhece bem o texto. Paulo está dizendo para aquela igreja em Éfeso, não se embriagar com vinho no qual há dissolução, mas se encher do Espírito. Agora, veja, de novo, ele parece fazer uma comparação entre vinho natural e vinho espiritual, porque ele diz, não se embriague com vinho, encha-se do Espírito. Aqui em Atos 2, nós estamos vendo pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que elas agora ficaram com aparência embriagada, de pessoas embriagadas. E Paulo, ele diz assim, não se embriague com vinho, é como se ele estivesse dizendo, tem um outro tipo de vinho com o qual você pode se embriagar, com o qual você pode beber. E de fato, quando Paulo está dizendo encha-se do Espírito, no sentido original do que foi dito, fique sendo cheio continuamente, fique sendo cheio sempre. Então, Paulo está dizendo que se você quer beber algo, beba desse vinho espiritual, mas beba bastante e sempre do vinho espiritual. Agora, nós já temos aqui, como eu estou explicando para você, que há uma comparação aqui do vinho natural com o vinho espiritual. E por que há essa comparação? Porque parece que ambos têm alguma coisa que ambos fazem que são iguais. Deixa pessoas embriagadas. Quantos concordam comigo? Porque é o que sugere o texto de Atos, é o que sugere a comparação de Paulo, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas encha-se do Espírito. Então a única coisa que ele coloca de maneira diferente é, não se embriague com vinho natural, porque no vinho natural há dissolução. E no outro vinho, o que eu estou propondo para você, não há dissolução, pelo contrário.
O vinho espiritual, ele não vai causar dissolução. O vinho espiritual, ele vai trazer vários benefícios para uma pessoa. Por isso que Paulo encoraja essas pessoas a ficarem sendo cheias sempre do Espírito Santo. Agora veja, nós já sabemos algumas coisas, né? Eu tenho ensinado nessa igreja, mas eu quero falar mais um pouco. Nós temos uma história que eu costumo falar sobre ela. É quando Moisés está conversando com Deus e Deus diz: Moisés, faz o seguinte. Deus já estava irritado com aquele povo. Ele estava bravo com aquele povo. Ele disse: faz o seguinte, Moisés, pega o seu povo, você pega o seu povo aí, e eu vou mandar o meu anjo, tá? E você sobe com esse povo e vai para a terra prometida, a terra que eu prometi para vocês. Pega o seu povo aí e vai. E nessa conversa de Deus com Moisés, Moisés não ficou muito feliz e satisfeito com isso. E ele diz: Senhor, se eu tenho achado graças aos seus olhos, não, eu não saio daqui desse lugar se a sua presença não for comigo. É o que Moisés fala para Deus. Sabe, Moisés, ele não quer saber de anjo. E Moisés não quer saber de terra prometida, ele quer saber de ter o Senhor com ele. E se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, eu não vou. Então, Deus diz para ele: tudo bem, você realmente achou graças aos meus olhos, tá bom, eu tenho te querido bem, tá tudo certo, então eu vou com você. Aí Moisés vira para Deus e fala assim: e não é só isso, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Não é só o Senhor estar comigo, é o Senhor me mostrar mais do que o Senhor tem. De fato que eu quero tudo o que o Senhor tem. E Deus, ele vira-se para Moisés e ele diz: ninguém pode ter o que você está querendo e continuar vivo. E ele, obviamente, ele está dizendo sobre nós que estamos num corpo físico, não é? Porque, obviamente, você sabe disso, quando nós formos para o céu, nós vamos vê-lo face a face. Vocês concordam comigo? Quando formos para o céu, vamos vê-lo face a face. Então, o que Deus está dizendo para Moisés, que enquanto Moisés está aqui, e todas as pessoas que estão aqui, nenhuma delas podem ver o Senhor face a face. É isso que ele está dizendo. E parece sugerir que o que Moisés está pedindo quando diz: mostra-me a tua glória, eu quero vê-lo face a face. E Deus responde para Moisés: ninguém consegue ver a minha face e continuar vivo, não é? Mas Deus, ele não para aí também, ele quer atender Moisés. O fato dele não dar para Moisés o que Moisés pediu, não é porque ele não queria, ele não podia. E por que ele não podia? Porque, pelo que ele está dizendo, se você vê agora a minha face, você morre. Então, não é que ele não está querendo atender Moisés, ele só não pode. Ele gostaria de dar tudo para Moisés, o que Moisés está pedindo, né? Moisés achou tanta graça diante de Deus, que Deus queria atender, mas explica: não dá, Moisés, mas eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte: você vai ficar ali atrás daquela rocha, e por meio da fenda daquela rocha eu vou passar, vou tampar o seu rosto, ok? E através da fenda da rocha eu vou deixar você ver as minhas costas. Então, o que Deus está fazendo? Até um limite máximo, onde é possível você ver e não morrer, eu vou te dar. Então, tudo o que você quer e tudo que eu posso te dar, eu vou dar, Moisés. E se eu estou te dando isso, é porque é isso que eu posso te dar. Então, Deus está dando para Moisés tudo o que ele pode dar. Agora, veja, por que eu estou explicando isso para vocês? E onde entra no nosso contexto? O nosso contexto aqui é que nós desejamos ter mais e mais e mais de Deus. Certo, gente? Nós desejamos isso. Mas Deus, ele não pode dar tudo o que ele tem. Mas você concorda comigo que ele não pode dar tudo? Mas muito do que ele tem, ele pode dar? Agora nós temos que entender que, apesar disso, quando Deus começa a liberar mais uma porção dele para nós, porque nós estamos num corpo físico. Se não tivesse num corpo físico, Deus liberaria tudo e estava tudo bem. Mas como nós estamos aqui, presos num corpo físico, quando Deus começa a liberar, nós aguentamos. O espírito humano aguenta, mas o corpo humano não aguenta.
Então, o que acontece nesse sentido é que quando nós temos manifestações da presença de Deus que faz algumas pessoas ficarem embriagadas, outras pessoas não conseguem ficar de pé, é porque Deus está liberando algo para elas, Ele está dando de si para elas, porém o corpo físico delas não aguenta. Só que nesse sentido, você sabe, muitos de nós temos recebido cargas de unções, poder de Deus, glória de Deus, e nós temos ficado cheios ao ponto de às vezes ficarmos apagados no chão. Quantos já viram isso? Eu sei que já, mas é só para a gente interagir um pouco aqui. Então, às vezes, a unção de Deus vem tão forte sobre nós que o nosso corpo não aguenta, nós ficamos atirados ali no chão, certo? Porque nós estamos recebendo do poder de Deus, certo? Só que, em contrapartida, nós temos pessoas dentro da igreja, da própria igreja, que estão agindo diante do fato que eu estou colocando. Eles estão agindo como aquelas pessoas que estavam zombando os crentes. Mas eu estou falando para você que tem gente dentro da igreja agindo assim. Por quê? Sabe, gente, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Às vezes, por causa do nosso jeito, da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, nós confundimos e pegamos a nossa personalidade, o nosso jeito de ser e dizemos que isso é a nossa crença. Como é isso? Nós dizemos que, sabe, porque eu entendo bem disso, porque naturalmente falando eu sou um homem tímido. E sendo um homem tímido, eu não quero que ninguém me veja esquisito. Você concorda comigo que nenhum tímido quer? Nenhum tímido de fato quer ficar em destaque. De forma nenhuma. Um tímido não quer nem que se chame a atenção. Ele não quer estar chamando a atenção. Um tímido não quer. Imagina então eu naquele dia vestido de mexicano nessa igreja. Eu estava dentro daquela roupa, daquela farda de mexicano com muita vergonha que você não faz ideia. Por quê? Porque uma pessoa tímida, ele não quer chamar a atenção. Você entende o que eu estou falando? Então, por causa desse comportamento natural, há anos atrás, eu era muito receoso com esse negócio de cair, mas não porque eu não acreditava no cair no espírito. Não, eu sempre acreditei no cair no espírito. Desde que eu era adolescente, eu sempre acreditei. Mas eu não costumava receber unções para cair. E de fato que através dos anos, você não me vê recebendo unção para cair. E isso está mais ligado à minha personalidade, ok? Do que à minha crença. Só que algumas pessoas, elas tornam a crença dela a personalidade delas. Eu não creio nisso não. E às vezes o que ela está dizendo não é que ela não crê, ela não gosta. E às vezes não gosta por causa da personalidade dela, por causa do jeito delas, por causa da vergonha, da timidez dela. Não tem a ver nem com a crença delas. Só que às vezes ela coloca isso na crença delas. O que você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu vou explicar mais para vocês. A primeira vez, você sabe disso, que eu recebi a unção, eu não caí. Agora, veja, podia ser que eu tinha unção, estava recebendo unção para cair, mas eu ia fazer qualquer coisa para não cair, para não chamar atenção. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu ia ficar firme lá. E por mais que a unção está me derrubando, eu estou aqui, tentando manter a pose. Ao passo que se fosse outra pessoa, se entregava. Estão entendendo? Ao passo que se fosse outro, eles apenas se atiravam. Então, às vezes, nós misturamos as coisas. Eu não creio nisso, não. Não é que você não crê. Às vezes você tem vergonha. Às vezes você sabe, só que é possível você fazer disso uma crença. É possível você estabelecer uma crença. Deixa eu falar algo para vocês e pode ser que surpreenda vocês. Eu já recebi várias imposições de mãos. Eu recebi imposição de mãos lá na conferência de ministro, onde eu estava recebendo imposição de mãos, eu não estava sentindo nada no mesmo dia que ele estava recebendo do meu lado e estava sentindo. Eu já recebi imposição de mãos de pessoas como Brad Fluke e eu não senti nada. O pastor está dizendo que o Brad Fluke impôs as mãos em você, você não sentiu. Eu vou dizer mais, quando o Dave Robertson impôs as mãos em mim, eu não senti nada. Agora isso está mais ligado à minha personalidade do que a unção que está operando na vida do Dave Roberts, do Fred Price ou do Brad Fluke. Está mais ligado a mim do que a ele, porque um homem que está andando nos corredores e as pessoas estão recebendo a unção, por que eu não estou?
Então está ligado a mim, ao meu jeito, à minha personalidade, ok? Tem pessoas que não sentem nada de jeito nenhum. Tem pessoas que não sentem nada, gente, de jeito nenhum. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Hereno Ramiro impôs as mãos sobre mim na aula do Rema em 2005, eu senti a primeira vez na minha vida, a unção estava muito forte na vida daquele homem, ele transmitiu para mim, e de fato que naquele dia ele estava orando sobre e para as pessoas que eram tímidas, porque o chamado para oração naquele dia é quem é tímido aqui. E eu me levantei, eu fui até ali, um senhor também foi, ele impôs as mãos sobre mim, e ele orou sobre esse fator da timidez. Então ele orou por mim, impôs as mãos sobre mim, a unção veio, eu senti a unção nas mãos, eu senti a unção nas pernas, eu senti a unção na barriga, mas eu não caí. Por que eu não caí? Porque eu não cairia facilmente. Entende o que eu estou falando? Agora eu não posso negar que tudo em mim se movimentou, e não era algo natural. Não era algo natural. O poder de Deus veio sobre mim naquele dia. Agora, no dia que o Brad Fluke impôs as mãos sobre mim naquele culto que nós estávamos na Vila Matilde, eu não senti, eu não sei por que eu caí. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, porque eu também caí no dia que o Dave Robertson impôs as mãos sobre mim, mas eu não senti. Só que eu me lembro quando o Wesley, da Larissa, chegou aqui na igreja. E isso me faz pensar o que ele me contou, porque a primeira vez que o Lely veio e ele via o movimento, ele via o mover do Espírito, e ele estava meio receoso sobre aquilo, ele veio para frente e ele nem talvez não tenha sentido nada, ele caiu. E ele caiu e ele pensou, não, eu devo ter me jogado, não, eu devo ter feito algo. E aí ele veio da próxima vez para tirar teima. Você entende isso? Ele veio da próxima vez para tirar teima, para que, não, dessa vez ele vai ver, eu vou ficar aqui firme. É mais ou menos assim, eu acho que aconteceu com ele. Eu vou ficar aqui firme e eu não vou cair dessa vez. Só que dessa vez ele caiu pior, porque ele deu uma piruleta. Quem estava nesse dia naquele culto? Ele deu uma piruleta que 3 pessoas precisou segurar ele naquele dia. Agora veja, ele está dizendo assim, não, aquele dia lá eu acho que foi eu mesmo que me joguei. Então talvez, por causa da minha timidez, eu estou tentando ficar concentrado, não vou cair, porque, meu Deus do céu, eu não vou passar por uma vergonha dessa, mas daqui a pouco eu estou no chão. E não senti nada. Só que o poder veio sobre mim, eu caí, mas eu estou firme, mantendo a postura. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes o poder é tão forte e você tenta se concentrar tanto para não chamar tanta atenção, que é o meu caso, eu estou usando hoje o meu caso, ok? Que você se concentra tanto que às vezes você perde o que você deveria estar recebendo. So que eu fiz? Eu penso comigo mesmo, independente de estar sentindo ou não sentindo, eu vou receber. E na hora que eu estou recebendo, eu digo para Deus, Pai, eu pego tudo aqui. Porque eu não vou deixar o meu jeito, a minha personalidade ou a minha timidez me roubar. Eu não vou fazer como algumas pessoas para sair dizendo eu não creio nisso porque o meu jeito é diferente, porque eu tenho vergonha. Eu não vou dizer eu não acredito nessas coisas e vou tentar me travar porque agora eu tenho um jeito diferente dos outros, sabe? Eu gostaria de ser mais, sabe, como o pastor Ricardo talvez, como o Guto. Eu gostaria de ser assim, mas porque eu tenho certeza que eles recebem mais. Quem é assim, se entrega mais, consegue se entregar mais. E sabe, e eu tenho certeza disso, mas eu não vou deixar que a minha timidez, a minha personalidade, o meu jeito me roube de receber de Deus. Eu não vou deixar. E eu não vou dizer para mim mesmo, eu não creio nisso, eu não acredito assim, eu não penso dessa forma, e tudo está baseado no meu jeito, mais do que na minha crença, só que eu posso fazer disso a minha crença. Vocês estão entendendo? Então quando eu estou lá no culto Brad Fluke, vocês talvez tenham assistido ou não aquele vídeo na Vila Matilde, o Brad Fluke não orou por mim, não orou pelo pastor Roberto, mas eu estou pensando, eu preciso receber desse homem. Eu vim nesse culto porque eu quero a imposição de mãos da vida dele. Eu preciso receber. Eu não quero saber se eu vou cair ou não. Eu quero que ele imponha as mãos, porque a Bíblia diz sobre impor as mãos, não sobre cair. Se cair, caiu. Se não cair, não caiu. Eu quero é receber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala sobre a imposição de mãos. Então, quando eu estou aqui, eu já contei isso para vocês em outro culto, que o pastor da igreja, o Neemias, ele me chamou também para impor as mãos nos jovens da igreja. Ele ia chamar os jovens e me chamou ali para impor as mãos junto com o Brad Fluke, junto com ele, junto com outras pessoas que estavam ali, para impor as mãos nos jovens. Só que eu cheguei do lado do Brad Fluke e eu disse, depois eu queria receber a unção da sua vida.
Agora, o Brad Fluke impôs as mãos em mim, como eu disse para você, eu não senti, eu me vi no chão. Como que foi? Eu nem sei, tio, como é que foi? Eu caí. Eu sei que eu caí sentado, foi isso? Eu caí sentado, mas eu não quero saber se eu vou cair ou não, eu quero saber que eu vou receber. E na hora que o Brad Fluke veio para impor as mãos em mim, eu disse: pai, eu pego, é tudo. Eu juntei a minha mão na mão dele, eu disse: eu pego, é tudo daqui, porque eu não vou deixar a minha personalidade me roubar. Eu não vou deixar o meu jeito me roubar. Sabe, nós precisamos ser sérios com a palavra de Deus, não deixar o nosso jeito nos roubar. Não, sabe, não, eu penso assim, o que você pensa ou não pensa não interessa, o que interessa é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz nesse sentido? Ela diz muitas coisas. A Bíblia, ela fala várias vezes sobre várias coisas. Jesus, que andava no poder do Espírito, como a Bíblia mesmo diz, quando os guardas vieram prender Jesus, ele se adiantou, como a Bíblia diz, ele estava lá no monte, ele se adiantou e ele perguntou: a quem vocês buscam? A quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, os soldados caíram, porque Jesus disse sou eu. Então há um poder aqui. E quando os guardas não eram culto, você tem que lembrar que não era um culto, não tinha uma atmosfera, não tinha música, não tinha tecladista lá, não tinha nada disso. Jesus disse: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus disse sou eu. Eles caíram. Sabe, muitas vezes na Bíblia nós vemos isso. Aconteceu com Daniel, aconteceu com João na ilha de Patmos. Quando um anjo apareceu, um anjo se apresentou, eles caíram de cara no chão. Eu tenho tudo isso aqui anotado, eu não vou ler agora, porque eu quero ganhar tempo e talvez ganhar para que você possa receber tudo que está em minha vida hoje. Agora, deixa eu acrescentar mais uma coisa para você. Deixa eu falar mais algo. Às vezes que eu mais sinto a unção, nem é quando as pessoas impõem as mãos sobre mim. Às vezes que eu mais sinto a unção, como eu estou sentindo hoje, é quando eu estou pregando. E às vezes você não sabe disso. Mas às vezes eu sinto muito a unção e às vezes eu cheguei perto de ficar embriagado pregando. Já aconteceu isso comigo. Às vezes eu estou pregando debaixo de uma forte unção. Na verdade, na hora que eu estou liberando, impondo as mãos nas pessoas, às vezes eu fico tonto, impondo as mãos. Às vezes a unção fica tão forte quando eu estou orando pelas pessoas, fica tão forte que eu tenho que me segurar. Você talvez não perceba, mas às vezes eu paro e tento me concentrar. Às vezes eu tento me segurar enquanto eu estou orando pelas pessoas. Então, às vezes que eu mais recebi unção, depois de ter passado uma jornada de oração, estou pregando, a unção vem forte sobre mim. Sabe? E nesses momentos, Deus, Ele não coloca uma unção em mim para eu desfrutar. Ele coloca uma unção em mim para você desfrutar. E é nessas horas, é por isso que eu sei, sabendo disso, quando eu vejo um homem ou uma mulher de Deus que estão realmente ungidos, e sabendo que aquela unção é para mim, eu não vou deixar essa pessoa ir embora sem eu receber aquela unção. Eu não vou deixar aquela pessoa se retirar dali sem que eu pegue o que é meu. Porque se eu estou naquele culto daquele ministro, Deus colocou uma unção na vida dele, Ele colocou uma unção na vida dele para mim, e eu vou pegar. Eu não quero saber quem mais vai pegar, quem não vai pegar, eu não quero saber. Eu vou pegar a minha parte, porque eu estou nesse culto para pegar o que é meu. Sabe, Deus, Ele coloca unções na vida de ministros, homens e mulheres, para liberar em nossas vidas, gente. Ele faz isso, e Ele libera unções em nossas vidas, para que nós possamos desfrutar. Veja só, se Paulo diz: sejam sempre cheios, continuamente cheios do Espírito, é que você precisa estar sempre cheio para que a sua vida possa fluir. Não para de tocar não para não. Se ele fala, sejam continuamente cheios, você tem que entender uma coisa. Às vezes, você não está conseguindo ser cheio sozinho. Você deveria, mas às vezes não está conseguindo. E se você não está conseguindo, você tem que aproveitar momentos como esse, para que você possa pegar.
E tem unções que você recebe de pessoas que não saem da sua vida. Aquela mesma unção que eu recebi no ano de 2005, ela me acompanha 20 anos depois. E como eu sei? Porque é do mesmo jeito, é a mesma sensação. Os dedinhos começam a formigar. Todas as vezes nos últimos 20 anos, os meus dedinhos mindinhos, eles começam a formigar. E foi exatamente o que eu senti naquele dia. Exatamente. E eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Então, quando essa unção vem sobre mim e eu começo a sentir os dedinhos, eu sei, porque eu sei que eu recebi isso há 20 anos atrás. E que isso está na minha vida até hoje. É claro que quando você vai tendo tempo com Deus, vida com Deus, experiências com Deus, e você recebe outras imposições de mãos, você recebe mais, você fica mais cheio. Obviamente, hoje eu estou operando numa unção que eu não estava operando há 20 anos atrás. Obviamente que a unção aumentou e multiplicou-se na minha vida. É claro que aconteceu isso, mas nós precisamos entender que essas unções, elas vêm para nós com o propósito de fazer coisas e liberar coisas em nossa vida. Nós precisamos entender que não é ficar cheio por ficar cheio. A gente não cai por cair. A gente não recebe por receber. A unção nos eleva. A unção nos promove, a unção nos dá crescimento, a unção nos leva para um novo nível, a unção abre caminhos, abre portas aonde não estavam sendo abertas, a unção despedaça jugos, e às vezes jugos não é somente no corpo das pessoas, jugos são coisas, situações, cargas que são impostas para travar a vida das pessoas. Sabe, às vezes você não está avançando profissionalmente, às vezes você não está avançando na área de relacionamento, às vezes você entra num relacionamento e já sai porque não dá certo. Às vezes tantas coisas acontecem na sua vida que não está progredindo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E qual jugo, pastor? Qualquer jugo. O jugo é despedaçado. É destruído. Então nós precisamos ter consciência de que nós nos beneficiamos nesses lugares de unção. Sabe, gente? Então eu estava dizendo para você. Então os momentos que eu mais recebi e senti unção nem foi através da imposição de mãos, mas como eu disse, está ligado mais à minha personalidade. Está ligado mais ao meu jeito de ser. Entende o que eu estou falando? Então, se você é como eu, use a inteligência para não sair do culto reclamando. Pelo contrário, você sai do culto pegando o que é seu, como eu tenho feito. Sabe, pessoas dão desculpa para dizer que não gosta de uma coisa, porque na verdade elas não conseguem entrar naquilo ali. Elas não sabem como entrar. Eu não gosto disso. Pastor, eu não gosto de orar em línguas não. Sabe, esse assunto de orar em línguas eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque você não está conseguindo orar. É por isso que você diz que não gosta. Porque se você conseguisse e soubesse o que isso faz com a sua vida, você estaria orando. Você nem acredita no que o seu pastor diz. Você não acredita nisso. Porque se você acreditasse que eu saí 20 anos depois do lugar onde eu estava para um lugar que, oh meu Deus do céu, eu pagaria para estar nesse lugar hoje. Agora, 20 anos atrás... Se você me conhecesse, você valorizaria o que eu falo. Você valorizaria cada coisa que eu falo. Eu estou mais empolgado do que nunca para fazer o que eu venho fazendo há 20 anos. Eu estou mais empolgado do que nunca. Mais afim do que nunca. Por quê? Eu cheguei num lugar onde eu estou acreditando mais ainda. E é possível você acreditar mais ainda. Sabe? É possível você chegar num lugar onde você fala, eu preciso levar isso a sério. Mas eu venho levando há 20 anos. Só que você chega numa consciência de que acha que você não está levando tão sério quanto você deveria levar. E eu estou vivendo essa fase da minha vida hoje. Que tem coisas que eu prego há 20 anos que hoje eu estou levando mais a sério do que eu levei nos últimos anos. Mais a sério. Sabe? Com relação à unção, com relação a um jejum, com relação à oração, com relação à oração em outras línguas, com relação à palavra, com relação a essas coisas. Então, você chega num lugar onde você começa a ter mais consciência, e quanto mais maturidade você tem, mais valor você dá nas coisas que realmente importam. Mais valor.
mais valor. E como eu disse para você, eu tenho pregado nessa igreja por muitos anos e tenho procurado de alguma forma ensinar e mostrar como você valoriza e como você pega a unção. Mas eu receio que as pessoas não estão realmente me ouvindo. Porque às vezes eu vejo, eu estou às vezes debaixo, deixa eu falar isso para você. Às vezes eu estou debaixo de tão grande unção e eu termino o culto e eu saio pensando, se aquela pessoa entendesse o que é aquilo, para que serve aquilo, ela pegaria. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu pegaria. Se eu estivesse naquele lugar, eu não vou estar num culto onde o ministro está movendo forte debaixo de uma unção e eu sair dali simplesmente indo embora. Eu não vou fazer isso. Não vai acontecer comigo. Eu vou pegar a unção. Eu vou pegar. Eu não quero saber. Olha, e deixa eu te falar. Para eu chegar nesse lugar, eu tenho que vencer uma timidez. Sabe, eu fiquei calculando naquele culto, pastor Roberto. Cara, na minha cabeça está a 1000. Eu não posso deixar o Brad Fluke ir embora sem eu pegar a unção. Só que ao mesmo tempo eu estou dizendo, mas e se eu fizer feio? E aí eu respondo para mim mesmo, se eu fizer feio vai ficar feio, mas que eu vou pegar, eu vou. Sabe, a minha cabeça vai a 1000. Mas eu fico pensando, eu estou preparado. Eu estou quase grudando ele. Eu estou quase agarrando ele aqui. Mas eu vou pegar a unção. Eu vou pegar a unção. Sabe, eu estou com o meu coração para ensinar você e demonstrar para você que você pode mudar de nível da sua vida. E tem coisas que Deus prepara para você porque Ele é bom. Sabe, eu sei, você sabe também, o melhor jeito de você receber de Deus é através da vida de oração e comunhão com Deus. Mas às vezes você corre tanto para lá e para cá e eu não estou te acusando, que às vezes você não está conseguindo. Então por que não aproveita os momentos que Deus dá um gás na sua vida para você poder entrar? Porque às vezes Ele dá um gás na sua vida para você poder entrar. Mas tudo que você faz é ficar olhando.